Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos para mais um dia de atividades? Vamos lá? Hoje, quinta-feira, 24. Opa, 24 não, tia Andréia. 25, hein? 25 de junho. A tia Andréia tá esquecendo que dia é, ó. 22, 23, 24, 25. 25 de junho. Tá? Estamos nos aproximando do finalzinho do mês, tá? E eu gostaria de parabenizar todos os alunos do terceiro ano que estão ó, se esforçando, fazendo as atividades, mandando imagens para tia, mandando recadinho lá na plataforma. Então, ó, beijos para vocês, meus amores. Beijo, mil beijos para vocês, tá bom? E não vamos, ó, desistir. Continuaremos juntos, tá certo? Olha só, hoje na nossa aula, na aula de português, nós vamos corrigir aquela nossa atividade sobre a receita que vocês fizeram em casa, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, o livro de português, pra gente corrigir a página 46, né? 46, 47, 48. Então, peguem aí o lápis e a borracha e o livro, tá bom? Vamos lá? Já pegaram? Isso. Então, vamos lá. Página 46. Olha só o que tem na página 46. Estão vendo? Olhem aí. A receita do bolo de macaxeira. E quem foi que tentou fazer essa receita em casa, hein? A tia André vai tentar fazer ainda. Prometo pra vocês. Vou tentar fazer esse bolo aqui em casa, tá bom? Vocês também, tá? Tentem fazer em casa, se possível. Manda-se uma foto, pelo menos pra tia ver o bolo, né? Ficar aqui na vontade. Tá? Então, vamos lá. Receita. Quando não sabemos preparar um alimento, podemos utilizar uma receita. Esse texto está presente em revistas, livros, sites e também em cadernos de seus pais, avós. Primeiro, leia esta receita. Bolo de macaxeira. Ingredientes: 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de macaxeira crua ralada, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 coco ralado, 4 ovos, 1 pitada de sal, uma colher de chá de fermento em pó. É pitada, gente. Pitada, ó, pouquinho. Modo de preparo, vamos lá. Primeiro, bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a macaxeira, até formar uma massa bem homogênea. 2, coloque em uma tigela essa mistura e junte a macaxeira devidamente ralada, misture tudo muito bem, unte uma forma, de preferência quadrada, e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos. Observação: macaxeira aqui para nós, nordestinos, é o mesmo que aipim ou mandioca. Então, aqui olha só que a variação linguística, hein? Em alguns lugares chama aipim, outro chama mandioca, macaxeira. Então, depende da região, tá certo? Aí, olha outra informação que ele dá. A receita foi divulgada no site oficial de uma apresentadora de programa culinário da TV brasileira. O texto foi enviado por um telespectador e divulgado na página de receitas do site. Então, aqui ele está falando de onde foi tirada essa receita, tá? Segunda questão. Qual é a finalidade desse texto? Acertou quem marcou a primeira opção, instruir sobre o preparo de um alimento. Observem aqui que ele está ensinando, instruindo como preparar um alimento, no caso, o bolo de macaxeira. Vamos agora para a página 47. Terceira questão. Pinte o título. Então, você vai pintar, né, o título, tá? O título está aqui lá em cima, ó, o título, essa partezinha aqui, tá bom? Primeiro pontinho. O título é importante em uma receita? Com certeza, não é, gente? Por quê?
Porque, gente, o título você já identifica sobre o que vai falar a receita, tá? Imagina essa receita aqui, se não tivesse o nome bolo de macaxeira, né? Então a pessoa teria que ler a receita toda para saber de que era, né? Qual era o alimento. Mas colocando o título, você já identifica o alimento. Então, sim, né? O título de uma receita já identifica o alimento que será preparado. Então, essa seria a resposta, tá bom? A palavra macaxeira no título se refere a quê? Ao nome do ingrediente principal, né? Ao ingrediente principal da receita. Quarta, as receitas em geral são textos formados por duas partes distintas. Quais são elas? Que duas? Olha aqui. Quais são as duas partes? Os ingredientes, não é? E o modo de fazer, o modo de preparar, né? O modo de preparo, tá bom? Então, as duas partes são o quê? Os ingredientes e o modo de preparo. Quinta, relacione o que contém cada parte da receita. O título, número 1, 2, ingredientes e 3, preparo. Então, como é que vai ficar a sequência? O título se refere ao quê? O nome do prato a ser preparado. 2, ingredientes, o que utilizar na receita. E 3, o preparo, etapas a serem seguidas, né? Cada etapa do preparo do alimento. Sexta questão, tanto nos ingredientes quanto no modo de preparo, há a presença de números. Observe, vocês estão observando aqui que tem a presença de números, vocês estão vendo? Aí tem aqui, ó, ingredientes, né, modo de preparo. Letra A, pinte de azul os números da parte de ingredientes. Então, você pintar de azul os números que se referem à parte dos ingredientes, né? No caso, 2 xícaras de chá, então pinta lá o 2. 2 xícaras de chá de macaxeira, aí você pinta o número 2. Então, você vai observar onde tem os números dos ingredientes para poder pintar. E o modo de preparo, pinte de vermelho. Lá no modo de preparo, você ia pintar de vermelho os números da parte, né, que tem lá. Você ia pintar de vermelho no modo de preparo. Azul nos ingredientes e de vermelho no modo de preparo, né? Que tem lá 1, bata o liquidificador. 2, coloquem, então, esses números que tem, número 1, número 2, né? Que são as etapas, você ia pintar de vermelho, certo? Página 48. C. Em ingredientes, o que os números indicam? Lá na parte dos ingredientes, observem o que os números estão indicando. Olhem aí. Eles estão indicando o que, gente? A quantidade necessária dos ingredientes para fazer o alimento, tá bom? Vamos para a letra D. Em modo de preparo, observem o modo de preparo. O que os números estão indicando, né? O que os números indicam no modo de preparo, gente, hein? As etapas, né? A sequência, a ordem, né? De realização das ações de preparo do alimento. Então, número 1, o que você vai fazer primeiro? Número 2, o que você vai fazer depois, não é? Então, assim, é a sequência, a ordem do modo de preparo do alimento, certo? Sétima, leia novamente estas etapas. Então, aí vocês têm 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. As palavras entre parênteses identificam o quê? O tipo de medida a ser usado, tá? Chá é aquela colherzinha pequenininha, sopa já é a colher maior, certo? Então, por isso que ele coloca, tá? Oitava, releia na receita a quantidade indicada de sal. Letra A, qual imagem representa essa medida? Qual imagem? A que tem a mãozinha ou a que tem a colher? Pitada é só um pouquinho, você pegar, ó, colocar um pouquinho, uma pitada, tá? Então, marque a primeira. Letra B, essa é uma medida exata? Não, não é uma medida exata. Aí tem explique isso.
Por que, gente, não é uma medida exata? Por quê? Porque não há, tá, uma forma exata de medir essa quantidade, uma pintada, não tem uma forma exata. A minha pitada pode ser um pouquinho menor do que a sua, do que de outra pessoa, não é uma medida padrão, não é? Então, por isso que não é a medida exata, porque não tem como medir uma pitada, tá? Então, essa seria a resposta, tá? Agora, observando essa receita, observe novamente essa receita. Não vamos perder de vista essa receita. Olhem só. Nessa receita, estou observando no modo de preparo dela, né, as instruções que estão sendo dadas no modo de preparo dessa receita. Estou observando isso aí. Ele fala assim, o seguinte, bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a macaxeira, né? Aí depois, número 2, coloque em uma tigela essa mistura. Né? Então, vocês estão observando os verbos, tá? Nesse modo de preparo, estão observando. Misture, unte uma forma, leve ao forno. Então, essas palavras, elas são que são verbos. Leve, unte, coloque, misture, são que verbos. Então, vocês observam que é como se estivesse dando uma ordem, né? Fazendo um pedido. Faça isso, faça aquilo, pegue isso, coloque, né? É como se estivesse dando uma ordem, uma instrução mesmo, né, pra gente. Cada passo que a gente deve seguir para poder fazer o bolo, para que ele saia correto, para que ele saia bem feitinho, tá? Então, quando eu falo dessa forma, quando eu uso o verbo dessa maneira, eu falo que o verbo está no modo imperativo, tá? O modo verbal chamado imperativo, que indica uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, uma recomendação, tá? Então, eu digo que os verbos, eles estão no modo imperativo, certo? Imperativo, só lembrar de imperador, né? Manda, tá? Então, então aí é um modo imperativo. Então é fácil você encontrar os verbos no modo imperativo nas receitas. Por quê? Porque as receitas são texto de instrução. Então ela está ensinando você a fazer algo. Então ela vai sempre ter esses verbos no modo imperativo. Coloque, bata, unte, mexa. Olha só alguns exemplos usando o modo imperativo. Olha só aqui, ó. Vamos, corram, organizem-se rapidamente. Vamos circular aqui os verbos, ó. Aqui, ó. Vamos. Bem aqui, ó. Corram, corram. Aqui, ó. Organizem. Ó, organizem-se rapidamente, né? E um outro caso, olha só aqui. Faça silêncio, ó. Faça silêncio. Então, aí vocês viram, né, que o modo indicativo, ele pode indicar uma ordem, um pedido, né, um conselho, né? Então, há várias situações no nosso dia a dia que nós usamos o modo imperativo, tá bom? Então, em casa, vocês vão fazer uma atividade no livro, exercitar um pouquinho esse modo imperativo dos verbos, para que na próxima aula a gente possa corrigir, tá bom? Então, ó, beijos e até a próxima aula.